mesmo que a pessoa seja uma equipe, mesmo que o advogado esteja começando agora, sozinho, ele vai precisar ter os processos todos desenhados, porque a partir do momento que ele tiver que contratar, vai ficar tudo muito mais fácil. A equipe é reflexo do líder, não tem pra onde fugir. Não adianta a gente querer dar voltas, palavras bonitas, poesias. A equipe, ela sempre vai ser o reflexo do líder. O escritório de advocacia é uma empresa e eu tenho que ter uma mentalidade de empresário. E se você não fizer isso, se você não implantar a sua cultura, os colaboradores vão implantar a cultura deles. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast do RH Advogado 10X. E hoje eu quero começar com uma reflexão. Você pode ser um excelente advogado, conhecer todas as técnicas, todas as leis, ter muito resultado e mesmo assim estar travando o crescimento do seu próprio escritório. E o motivo não é o direito, e sim a liderança. E é sobre esse tema que nós vamos falar hoje. Para conversar comigo hoje, duas pessoas maravilhosas que eu tenho a honra de conviver todos os dias, Dr. Fábio Barão, Dr. Ricardo, sejam muito bem-vindos. Gostaria que vocês brevemente se apresentassem aí para a nossa audiência, para os advogados, as pessoas que nos acompanham, que não conhecem vocês ainda. Fiquem bem à vontade. Primeiro, Juscelina, eu quero agradecer o convite, né? Para mim é uma honra, um privilégio poder participar do podcast do RH 10X, né, uma empresa tão importante aí para o mundo jurídico, para os escritórios de advocacia, que traz mesmo aí traz a solução para uma dor que é muito grande nos escritórios, que é a gestão de pessoas. Então, é uma grande honra poder participar, viu? Bom, eu sou Fábio Barão, eu sou um cristão católico, sou o pai da Carol, da Camille e da Karine. Sou CCC, esposo, né? CCC. Sou marido da Juscelene Barão. E também filho da dona Terezinha e do senhor João. E advogado, né? Já disse no início, advogado há quase 20 anos, agora no mês de julho completo 20 anos de advocacia. Já tive um primeiro escritório, uma primeira sociedade que durou 17 anos, uma sociedade de advogados muito promissora, cresceu bastante, de muito sucesso, mas resolvi há um pouco mais de um ano atrás, sair dessa sociedade e fundar uma nova, juntamente com o Dr. Ricardo, que é meu querido sócio. Então estamos nessa nova empreitada, já acabamos de completar um ano, né, a Barão e Oliveira, Sociedade de Advogados, e estamos nesse novo projeto. Atuamos exclusivamente hoje no direito previdenciário e estamos aí fazendo a diferença na vida das pessoas. Seja muito bem-vindo, doutor. Dr. Ricardo. Bom, primeiramente agradeço pelo convite, Juscelene. É uma honra estar aqui no podcast da RH 10X, uma empresa tão necessária hoje, né, na advocacia. Como o Dr. Fábio bem falou, vocês trabalham muito na dor de muitos advogados, que é a gestão, a contratação também. Então é um trabalho assim excepcional que eu admiro muito, parabéns. E para quem não me conhece, eu sou o Ricardo, sou sócio do Dr. Fábio, que aqui vos falou. Sou formado pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, eu advogo desde 2017. Nosso escritório é focado em direito previdenciário, mas eu estou no previdenciário desde 2021. Então tive a formação em direito lá em 2017, mas só fui picado pelo bichinho do previdenciário em 2020. Eu comecei a estudar já, fiz a minha pós em direito previdenciário, em 2021 comecei a atuar de fato. E é gratificante, né, trabalhar em prol do segurado, das pessoas que precisam de um benefício. Muitas vezes um salário mínimo é o que faz a diferença na vida dessas pessoas. E não só isso, é uma alegria, né, poder compartilhar um pouco da minha vivência e aprender também junto à equipe do escritório, aos nossos colaboradores. Tem uma máxima, né, que quando a gente ensina, a gente aprende também. Eu aprendo muito todos os dias. Exatamente. As pessoas sempre me passam muitas experiências, muitas ideias que eu não tinha até então.
O Dr. Fábio me proporciona muito isso, principalmente, e eu sou muito grato a tudo isso, né? Eu gosto muito de aprender, eu gosto muito de crescer, gosto muito de evoluir, e tenho certeza que vamos ter uma conversa bem enriquecedora aqui. Obrigada, doutor. Agradeço a participação de vocês, pela disponibilidade. Isso que você falou, assim, é algo que eu levo para a vida, né? A gente aprende todos os dias, né? Sim. Quando eu convido algum advogado para vir falar sobre gestão, sobre liderança, eles ficam, às vezes, com receio, porque não é muita parte mais técnica de gestão de pessoas. Mas vocês são sócios, vocês são empresários, vocês têm uma empresa, e a partir do momento que nasce um CNPJ, nasceu um líder. Porque aí você precisa gerenciar a empresa, você precisa aí liderar, não tem equipe, você precisa liderar a si mesmo. Sim. A primeira liderança é liderar a si mesmo. E eu tenho o prazer, a honra de trabalhar com vocês, aprendo todos os dias, assim como eu aprendo com os meus clientes. Eu aprendo com os candidatos, no qual eu faço as entrevistas, no processo seletivo, aprendo muito. E é isso que faz a gente crescer, né? Ter a humildade de estar sempre querendo aprender. Então, muito obrigada mesmo pelo sim de vocês. E vamos falar um pouquinho aí sobre liderança, né? Sobre liderança, sobre gestão, né? Sobre a experiência de vocês. E fiquem bem à vontade para falarem, né, a experiência. A nossa experiência muitas vezes pode ser um divisor de água na vida de alguém que vai ouvir ali o nosso relato, né? Porque eu falo que a teoria é muito bonita, mas a prática Sim. que ensina, né? A gente falar aquilo que a gente viveu é diferente do que eu ensinar algo que eu não vivo. E eu gostaria já de perguntar para vocês, né, em que momento, né, como foi, principalmente mais voltado ao Dr. Fábio, né, porque ele já vai fazer aí 20 anos de advogado, já tem mais experiência. Em que momento você se deparou com essa realidade? Como foi para você? Porque a faculdade de Direito, ele ensina a parte técnica. Ensina você a ser advogado, ensina a lei. São 5 anos estudando lei. E quando você saiu para, né, se formou, quando você abriu o seu escritório, né, a sua primeira sociedade, e isso é a realidade de muitos advogados, assim como o doutor Ricardo também começou, né, sozinho. Como que foi para vocês essa realidade, né? Agora eu não tenho que saber só sobre lei, eu preciso saber gerenciar. Sim. Como que foi? Você poderia contar um pouquinho, doutor, como que foi a sua experiência? Em que momento você se deparou com esse grande desafio? Porque você não aprende isso na faculdade, né? Como que foi para você? Juscelene, eu até na apresentação inicial, eu acabei esquecendo de dizer que eu sou um empresário do direito, né? Advogado, empresário do direito. E é importante dizer isso, porque isso já vai nos dando essa mentalidade de que o que você disse no início, que o escritório de advocacia é uma empresa. E eu tenho que ter uma mentalidade de empresário e ver realmente como um negócio, como qualquer outro negócio, onde é necessário ter alinhado todos os pilares ali que vai funcionar a empresa. É claro que o nosso objetivo principal, o produto, né, principal é a entrega jurídica, é o conhecimento técnico, o que é vendido, né? É o nosso intelecto, a nossa formação técnica. Isso sim, é o produto. Mas não basta apenas o produto para que uma empresa funcione. E, como você bem disse, Juscelene, quando nós saímos da faculdade, ainda mais eu lá, com os meus 22 anos, 2005, 23 anos, eu, inexperiente, já tinha tido ali, lógico, umas experiências profissionais em outras áreas, numa fábrica de bolsa, né, vendendo pastel, ajudando meu pai como pedreiro, ajudante de pedreiro, cuidando de um comércio, um pequeno comércio que meu pai tinha, um bar, então eu que ficava desde criança atendendo. Tive essas experiências profissionais, apenas isso, mas ainda era muito imaturo, claro, né? Estava acabando de sair de uma faculdade, ainda não tinha sido aprovado no exame da ordem, ou seja, então não era ainda advogado, apenas um bacharel em direito, e você sai para o mercado de trabalho, passa na UAB, se torna advogado, né? E não é uma mágica. A partir desse momento eu vou
eu vou conseguir advogar, exercer minha profissão tranquilamente porque eu tenho o título que eu preciso. Sim. É apenas o primeiro passo, né? Claro que é muito importante, é o primeiro, sem ele não tem os demais, né, para a advocacia, mas aí, Juscelene, no início eu não tinha, né, essa consciência da importância de pensar como empresário. Então a gente sai com aquela mentalidade de que vou ser advogado, vou ter o meu escritório e vou começar a trabalhar, né, esperar os clientes chegarem e entender do processo, protocolar na justiça, fazer as audiências, enfim. Achava que era só isso. Mas conforme você vai passando o tempo e você vai entendendo, vão surgindo necessidades que eu confesso que no início as necessidades já apareciam, mas eu mesmo assim ainda não tinha a consciência, a mentalidade. E eu fui levando lá o escritório no instinto, sem qualquer técnica de administração, de gestão, né, preocupando apenas com o processo, sem gerir corretamente o financeiro da minha empresa, marketing zero, né, comercial -1, né, -2, nada, e a gente foi levando dessa forma. Mas eu sempre tive na minha talvez de forma instintiva, dentro de mim, que eu precisava buscar uma profissionalização, né, do meu escritório, né, tornar uma empresa, mesmo sem ter ainda essa mentalidade que hoje nós temos, né, mas assim, algo já me dizia, não, mas eu preciso entender mais, como que os grandes escritórios funcionam. Eu sempre tinha esse parâmetro, né, os grandes escritórios. Como que eu faço para ser um grande escritório? Qual o caminho? Eu tenho que ter um financeiro, eu preciso ter uma gestão para uma planilha, como é que eu acompanho isso? E aí foi surgindo essas inquietações, mas nós ficávamos perdidos ali, Juscelene, dentro de prazos, de operacional, preso mesmo ali no operacional, sem parar para pensar no estratégico, no crescimento da empresa. Eu posso dizer que o momento do ponto de inflexão nesse sentido foi em 2016 para 2017, onde comecei a participar participei de um congresso da UAB, e nesse congresso da UAB, né, um grande congresso, tinha lá empresas de gestão de escritório, né, que traziam ali, falavam aquilo que eu queria ouvir. Uhum. E nós começamos por aí, enfrentando, pegamos uma dessas empresas, foi nos proposto um valor bem considerável para a nossa realidade da época, para ter essa assessoria e transformar aquilo que era só um escritório de advocacia em uma empresa. E aí, em 2017, foi dado esse pontapé inicial, foi a primeira, digamos assim, imersão, mentoria que fizemos, né? Então, Juscelene, acho que o caminho foi esse, né? O momento, quando eu desde sempre, desde o início, eu percebia que precisava. Uhum. Mas a mentalidade de entender e de começar a colocar em prática aí foi ali por volta de 2016. E de lá para cá, aí temos sempre buscado, a exemplo, hoje nós fazemos parte de um grande grupo, né, de mastermind para escritório de advocacia, sem dúvida nenhuma, o maior do país, né, que é o G10, ali dentro do ecossistema do Advogado 10X, com o nosso querido professor Cristiano Pinto Ferreira, que é o nosso guru, muito mais do que mentor. Sim. E que ele vem nos levando a mudar de patamar. Então, Juscelene, foi nesse momento. Sim. Uma grande porcentagem dos advogados, né, os sócios, os gestores aí, os empresários do direito, vamos falar assim, não tem essa habilidade de forma natural, né? E como que foi para você, doutor Ricardo, essa é a realidade? Foi naturalmente, você foi desenvolvendo ou foi no susto? Não, agora eu estou advogando, eu tenho que começar a olhar para outras áreas, não só o direito. As outras áreas vai envolver tudo que se diz a uma empresa, financeiro, marketing, RH, controladoria. Como é que foi para você? Eu tenho para mim que um pouco das duas coisas. Eu tinha ciência da necessidade, mas ia tocando com a barriga. Não ia atrás de regularizar, não me preocupava com questões contábeis.
com questão de gestão, de pessoas. Eu baseava tudo muito no que estava na minha cabeça. Chegou um momento que eu percebi, o negócio está crescendo, tenho que fazer alguma coisa. Sim. E aí comecei a participar de eventos, me integrar mais à OAB. Conheci a Juscelene, comecei a fazer a mentoria com a Juscelene. A primeira coisa que você me orientou foi para fazer a abertura do CNPJ, né? Então eu vejo que esse foi o primeiro grande passo. Sim. E assim procedi, fiz a abertura do CNPJ. Com o tempo nós viramos Barão e Oliveira Advogados. Estamos aí completando 1 ano. Mas nesse caminho de abertura de CNPJ eu comecei a perceber outros gargalos também que eu precisaria cuidar. Um deles é a questão contábil, que eu coloquei aqui. Muitas vezes os advogados não têm essa consciência, né, de como declarar, em qual momento declarar. Aqui eu falo tanto do autônomo como da pessoa jurídica. Eu percebo dificuldades de ambos os lados. Vejo muita falta de informação neste sentido. É algo que me preocupa, porque eu senti essa dor na pele. E a questão do financeiro também, separar o que é da empresa, o que é da pessoa, do Ricardo, uma dificuldade assim bem grande que eu tive no início. Então são todos esses pontos, aí a gente meio que cai na realidade, né, que não é só advogar. Claro, é importante ter a técnica, é importante estudar, mas não é só isso. Nós somos empresários do direito também, né, e como empresários nós temos outras atribuições. Sim. Então esse foi meu ponto de inflexão. Sim. E é interessante porque, assim, uma porcentagem muito grande dos escritórios que hoje são grandes começaram dessa forma, né? Ainda mais um tempo atrás. E é importante falarmos sobre esse tema porque hoje existem muitas pessoas se formando, abrindo seu escritório para que eles comecem da forma certa, para que eles possam crescer muito mais rápido da forma certa. E aí eu perguntei justamente para vocês como foi, porque assim, eu percebo ainda hoje que é um choque, né, de realidade. Você estudou 5 anos uma área e depois você tem que saber habilidades, né, de outras áreas para que você possa crescer. E é necessária essa mudança de pensamento, de estar com a mente aberta, de crescer, de ver o escritório de fato como empresa. E agora eu gostaria de convidá-los a voltar, né, lá atrás também, para a gente utilizar como exemplo também, né? A primeira contratação que vocês fizeram para o escritório de vocês, a primeira pessoa que vocês convidaram, porque até aí estava você, eu equipe, muitos assim, eu sozinho, ou eu com meu sócio. E a partir do momento que a demanda vai aumentando, aí você precisa fazer uma contratação, você precisa ter braços para poder, de fato, ali, né, dar conta de tudo. E aí quando você contrata, faz a sua primeira contratação, vem a questão de liderança. Você automaticamente se torna um líder, né? Sim. E aí eu separei uma pergunta aqui que eu queria que vocês respondessem. Vocês se sentiam preparados para liderar as pessoas ou foram aprendendo na prática? Complexo, né? Diga, doutor. Eu fui aprendendo na prática. Eu ainda tenho um pouco dessa característica, algo que eu venho buscando trabalhar em mim, mas é a dificuldade de delegar. Muitas vezes, por ser muito centralizador mesmo, acho que é um pouco do meu perfil. Mas tem um outro aspecto que eu percebi também nisso, que em partes foi a minha falta de estrutura no início. Eu tinha todo o procedimento que eu fazia dentro da minha cabeça. Eu não colocava esse procedimento no sistema, não planilhava, não tinha um fluxograma. E, consequentemente, isso me trazia dificuldade. Tipo, como que eu vou delegar se eu não sei nem ensinar para a pessoa o que ela precisa fazer, a forma como ela tem que fazer? Então, o que eu percebi? Mesmo que a pessoa seja uma equipe, mesmo que o advogado esteja começando agora, sozinho, é importante ele já desenvolver essa visão de dono, de líder. Então, ele já vai estruturar os processos, ele vai
precisar ter os processos todos desenhados, porque a partir do momento que ele tiver que contratar vai ficar tudo muito mais fácil. Então eu percebi que parte da minha insegurança de delegar era justamente isso, faltava o procedimento ali escrito, não bastava estar na minha cabeça, né? Às vezes o que eu penso não é o que a outra pessoa pensa e a pessoa não tem obrigação de adivinhar também. Eu sou o líder do negócio, eu estou liderando aquela pessoa, então eu tenho que passar para ela a cultura e... Confiar, né? Exatamente, confiar também. Entra a questão da confiança também. Mas aí eu vou confiar e eu vou conseguir delegar com tranquilidade se eu tiver o procedimento escrito. Precisa estar ali na mesa, eu preciso colocar na mesa para a pessoa. Não adianta ficar só na minha cabeça. Então eu percebi que uma das dificuldades que eu tinha em relação à delegação era por conta disso. Porque eu não tinha um procedimento claro para passar. Tava claro para mim, mas não tava claro para o outro. Então você foi aprendendo ali na prática, né? Isso. E aí depois a gente vai voltar nesse tema, que é algo ali que é um grande desafio dentro do escritório de advocacia e é algo que traz ali conflitos dentro da equipe. Traz. Com o time, com o próprio gestor, de não saber delegar. Sim. Não saber ensinar, não saber aí. Por isso que a importância de falar sobre liderança dentro do escritório de advocacia, sobre gestão de pessoas, sobre como orientar, como liderar, como motivar, como incentivar. Porque assim, se você não tem nem essa é uma habilidade. Eu falo que é uma habilidade, você delegar, você passar. A gente está ali, né, cuidando, fazendo. Aí começa a ter que dividir os departamentos, mas você não vai fazer mais. Eu sempre gerei o contrato, não vou gerar, não, que vai gerar agora é outro. E esse outro precisa fazer tão bom ou até melhor do que você. Então, depois nós vamos voltar nesse tema. Olha, Ju, eu me lembro da primeira contratação que eu fiz, né? Nós fizemos lá no primeiro escritório, na minha primeira sociedade. Na época éramos em 3 sócios, né? Depois ficou apenas 2, mas ainda eram 3 sócios. E eu era equipe, né? Os meus 2 sócios tinham outros ainda trabalhos, né? Outros empregos, e eu fiquei full time no escritório quando nós abrimos. Então praticamente eu ficava sozinho, né? E os outros meus sócios vinham em alguns momentos. E aí surgiu a necessidade de ter uma assistente, a gente chamava de secretária. Secretária. E como foi esse processo seletivo? Foi muito rebuscado. Nós contratamos a RH-DX, né? Brincadeira, não existia. Nada. Não seguimos nenhum protocolo de recrutamento e seleção. Como é que foi? Foi a indicação, né? Um dos nossos sócios, o Dr. Francisco Chagas, ele tinha ali um irmão, se eu não me engano, que a cunhada dele era sobrinho, enfim, veio lá do meio do dele, vizinho, da Dona Maria, do João, não sei de onde. Uma jovem, né, que muito bem apresentável, muito jovem, bonita. E esse foi o critério de avaliação. Olha, a gente conhece ela, quer trabalhar, acabou de chegar do Nordeste. Tem boa aparência. Né? Veio aqui para São Paulo tentar, né, trabalhar e quer trabalhar, tá doida para trabalhar. Foi o critério, manda ela para cá. E foi isso, nós começamos, não sabíamos nem qual a função que ela ia ter, quais seriam as atribuições dela, simplesmente a gente precisava de uma secretária que a gente não sabia nem o que ele ia fazer. E certamente ficou muito bagunçado no início, delegar não tinha nem questão de delegar, porque eu não sabia talvez nem direito qual era a minha função, imagine a dela. Então aconteceu de uma forma muito... a gente foi no instinto. Você perguntou, você aprendeu na prática? Não, acho que nem aprendi nada, porque a gente foi levando de uma forma que... mas é claro que tudo serve de aprendizado. Então essa primeira experiência foi sem qualquer técnica, e é claro, né, que houveram muitos problemas ali que a gente não sabia nem identificar que era por conta de uma má contratação, não nada pessoal em relação à jovem, mas assim, a questão do perfil, muitas vezes tinha algum problema ali que às vezes nós até chamávamos a atenção dela, mas com certeza aquele problema tinha sido causado por nós mesmos, né? Então essa bagunça, Juscelino, no início a gente não tinha nenhum critério e foi no susto, e digo, não deu certo, né? A gente teve que aprimorar isso depois. Tá. E olhando lá para trás, qual foi a maior dificuldade no início da liderança de vocês? Delegar. Delegar.
Às vezes as pessoas no escritório até brincam comigo, né? Quando eu pego o celular do escritório. Agora vai ficar com o celular na mão, vai querer ver todas as mensagens, porque eu tendi a centralizar muito mesmo, a querer responder todo mundo. Mas chegou um momento que eu precisei, de fato, delegar, né? Precisei estar à frente, preciso, na verdade, estar à frente de outras funções. E no começo foi um baque para mim, um baque no bom sentido, né? Que eu sabia que eu precisaria me adaptar, precisaria confiar. Hoje estou bem mais tranquilo em relação a isso, mas foi muito difícil. A questão de passar prazos, petições para outros colaboradores também, tem sido um processo que eu venho acompanhando, né? Eu realmente tenho essa questão do centralizador, acho que muitos advogados podem se identificar comigo, mas isso é processo, não tem jeito. A gente vai vivendo e vai aprendendo, né, com as circunstâncias. Então eu acho que parte muito de você confiar em quem está com você também, confiar na sua equipe. Você tem ali as coordenadas, a pessoa que está com você é muito boa. Então eu vejo que é por essa linha, mas realmente delegar foi uma das grandes dificuldades que eu tive, talvez a maior dificuldade mesmo. Sim. Olha, acho que a dificuldade que eu encontrei no início, e às vezes a gente ainda vai se deparando com isso, é justamente a capacidade, primeiro, de ser líder de si mesmo, né? De ter ali a sua vida com regras definidas, com bons hábitos, sendo fidedigno à sua agenda. E aí gera um conflito quando eu tento liderar alguém. Talvez essa seja a primeira dificuldade. Na liderança de um subordinado, de um liderado, é ser o exemplo para ele, né? Não fazer ele assumir ali, seguir a nossa liderança pelo fato de eu ser o superior, mas porque ele acredita, né, naquilo que eu estou falando. Então, acho que esse é o grande desafio que eu enfrento no comunismo, de ser o exemplo, né, de liderar. Aquela questão que nós falamos, né, sempre, de liderar pelo exemplo, né? Às vezes exigir uma coisa do colaborador que você não faz. E isso é muito comum, né? Viu? Exato. Então esse é o grande desafio, é ser o exemplo. Eu perguntei o grande desafio para entrar numa reflexão, né, até com vocês aqui, até com os advogados, todos que estão nos acompanhando, sobre a liderança. Por que eu voltei lá atrás para falar como que surgiu a liderança, como que vocês começaram a enxergar habilidades que vocês precisavam desenvolver para, de fato, gerenciar a sua equipe, gerenciar o seu escritório. Para simplesmente voltar à reflexão, que acredito que vocês já ouviram, muitos já ouviram também. A equipe é reflexo do líder, não tem para onde fugir. Não tem, assim, não adianta a gente querer dar voltas, falar, né, palavras bonitas, poesias. A equipe, ela sempre vai ser o reflexo do líder. E quando eu falo equipe, qualquer equipe, advocacia, igreja, escola, quem está à frente eu falo que vai ditar o caminho daquela organização, daquela empresa. E foi interessante vocês falarem, porque quando eu falar aqui, vocês vão de fato concordar comigo. E se não concordar, tudo bem. Isso que vocês falaram reflete muito isso. De que tem que começar em mim. A liderança, ela precisa ser o exemplo. E quando a gente volta lá atrás, qual foi a primeira pessoa que eu comecei a liderar? Como que foi a minha primeira contratação? Como que foi ter uma outra pessoa para trabalhar comigo? Eu trabalhava sozinho. Tudo que vocês falam, esses dois exemplos, vocês percebem que são habilidades que vocês precisaram desenvolver, ou seja, não estava no outro. Tenho dificuldade de delegar, então meu estagiário não é culpa dele, que você não confia nele. Você vai precisar desenvolver essa habilidade de delegar. Exato. Eu tenho dificuldade de gerenciar o meu próprio tempo, eu não sou líder nem de mim mesmo, como é que eu vou liderar o outro, né? Então, isso fica muito bem claro que tudo para em nós. A gente precisa se preparar para liderar, né? E tem uma fórmula mágica? Não. Existe técnicas, existe
dicas, existe mentorias, existe tudo que você queira aprender, você aprende. E a grande realidade é o quê? Que uma porcentagem muito grande dos sócios, dos gestores, eles não querem estudar sobre outra coisa a não ser técnico. Eles querem ler livros sobre direito, eles não querem ler um livro sobre gestão, sobre desenvolvimento humano. E aí a gente, né, como a gente participa da mentoria, né, do grupo, do G10, é outra mentalidade. É uma mentalidade de crescimento, desenvolvimento. Não preciso saber só a técnica, né? O Cristiano sempre fala, isso é mais que obrigação, mas eu vou precisar desenvolver outras habilidades. Eu preciso estudar sobre liderança, sobre gestão de pessoas, sobre marketing, sobre desenvolvimento, porque a partir do momento que eu começo a investir em mim para me tornar uma pessoa melhor, automaticamente isso vai refletir não só na minha equipe, qualquer pessoa que conviver comigo, que estiver ao meu lado. E aí a gente não tem para onde fugir. A equipe, ela é reflexo do líder. Se você quer que a sua equipe produza, que a sua equipe de fato dê resultado, é necessário seu exemplo. É necessário aprender habilidades. Se tem dificuldade de delegar, vai ter que aprender, porque isso envolve muita coisa. Muita coisa. Como, por exemplo, a confiança. Se você não confia no seu colaborador para desenvolver uma tarefa simples, isso traz um peso muito grande, e isso com o tempo vai se tornando ali um conflito entre o colaborador e o gestor. O colaborador, ele não sente que autonomia, ele não sente que você confia nele, e aí vai ter conflito. A pessoa não vai ficar num ambiente que ela não é, né? Ela não tem autonomia, que ela não sente que confia no trabalho dela. E quando a gente fala em liderança, né, como que surgiu, como é que a gente já nasce, né? A gente tem algumas pessoas que já tem ali eu falo que é habilidades natas de liderança. Tem algumas habilidades, mas ela pode ser desenvolvida também. Então, assim, e a primeira delas é você ser líder de si mesmo, cuidar de si. E como vocês falaram, né, como que foi para vocês, eu gostaria de fazer mais uma pergunta aqui que eu separei. Na opinião de vocês, quando a liderança ela não está muito bem alinhada, quando o líder ele não tem esse olhar, qual o resultado, qual o reflexo negativo pode trazer dentro do escritório, dentro da equipe? Eu penso que desunião, conflitos, alta rotatividade, porque isso pode dar a impressão que a culpa sempre é da pessoa nova que entrou, sempre é do estagiário, sempre é do advogado novo, sempre é do assistente, mas a pessoa está atribuindo, o sócio pode estar atribuindo uma culpa a uma pessoa, sendo que ele mal aparece no escritório. Isso acontece. Infelizmente acontece. Então, como que eu vou querer cobrar a responsabilidade de alguém se eu não estou ali para acompanhar a pessoa, se eu não estou ali para ajudá-la, para ouvir as dores dela? Então, é como a gente está conversando aqui. O exemplo começa por nós que estamos à frente. O exemplo começa por nós que somos líderes. Tem que cumprir horário? Eu estarei lá cumprindo o horário também. Eu tenho que dar o exemplo, eu tenho que fazer a coisa da maneira certa. Eu sou reflexo do meu funcionário. Então, eu não posso exigir dele algo que eu não faça. E se eu não estou ali no ambiente, se eu não acompanho, o negócio vira bagunça. Começam a surgir pessoas querendo mandar dentro do seu negócio da forma como bem entendem, gera desunião, gera panelinhas. Tem uma coisa que eu não gosto, é panelinha. Isso me desagrada muito. E quando falta essa liderança, quando falta essa gestão, tudo isso acontece. A equipe fica desunida, desestabilizada, alta rotação, consequentemente, se muitas pessoas saem do seu escritório, a gente sabe que é moroso, né? Você está à frente de questão de contratação de pessoas, o quanto pode ser moroso um processo seletivo, Sim. O quanto pode ser até prejudicial o escritório mesmo, ficar aquele buraco aberto ali, a pessoa estava designada a fazer uma demanda, não tem mais a pessoa, vai sobrecarregar outra pessoa, vai acabar atrasando o trabalho, então é muito negativo. Sim. Compromete, né? O resultado da empresa.
busca-se o empreendedor, o empresário, ele quer o resultado, né? É o que ele busca. E com certeza não olhar para essa questão da liderança, de um ambiente de trabalho harmonioso, onde todos os membros ali daquela equipe se ajudam, estão alinhados, os processos estão sendo seguidos, né? Ele acredita no potencial da empresa, ele acredita naquilo que o sócio, que o líder fala, o que o líder isso é importantíssimo para que o resultado aconteça. Então, no final das contas, isso vai comprometer no resultado. Além de uma estagnação, né, pode até ter um prejuízo, né, trazer erros que podem, inclusive no processo, por conta de tudo isso, né? Então, não há como um ambiente de trabalho se sustentar dessa forma, não há como um ambiente como esse trazer resultado. Então, o principal impacto aí vai ser também no final, no resultado, né? E quando a gente fala em delegado, doutor, é diferente de delargar. Eu trabalho aí com gestão de pessoas há mais de 13 anos no escritório de advocacia, faço muito recrutamento e seleção, e eu observo muito que os advogados, né, os escritórios, o ambiente jurídico é uma realidade, né, infelizmente uma realidade. Os advogados, por conta de não ter essas habilidades que é essencial, ter esse olhar para a pessoa, pensar na questão mesmo de feedbacks, avaliação de desempenho, plano de carreira, não tem esse olhar, essa preocupação com as pessoas, estão sempre sobrecarregados. Estão sobrecarregados, estão estressados, e aí eles querem contratar alguém pronto. Eu canso de ouvir isso, eu não tenho tempo de treinar. E aí vira uma bola de neve, vira uma rotatividade, não consegue montar a equipe, as pessoas não ficam. Muitas vezes já vi cliente que ficou sozinho, porque as pessoas não conseguem conviver com a pessoa de tão sobrecarregada, estressada, mal educada, que a pessoa acaba ficando. E vira essa bola de neve, não tem um candidato ideal, porque eles querem alguém pronto, alguém que já saiba tudo. E não existe esse candidato pronto, que sabe tudo, não existe. Porque o advogado sênior, ele pode ser sênior no seu escritório. Se ele trocar de vaga, a parte técnica ele pode até saber, mas ele vai ter que aprender a ser sênior em outro escritório, porque é cultura diferente, forma de trabalho diferente, procedimentos diferentes, e ele precisa ser treinado para acompanhar ali a cultura do escritório, a forma do escritório ser. E hoje, muitos advogados, muitos gestores, eles não querem treinar. E aí dispensam bons talentos, pessoas boas, que muitas vezes precisavam apenas de uma conversa. Sim. Faz dessa forma, orienta. A pessoa não sabe para onde ela vai. Não sabe o que esperam dela. Olha, a gente pensa para você isso, isso, isso. E às vezes eles colocam na cabeça deles que é importante ter um documento bonitinho, formatado, ainda mais se a pessoa for analista lá de um plano de carreira, daquilo. Mas isso não vai adiantar se estiver guardado dentro de uma gaveta. A pessoa precisa acreditar na sua palavra e saber para onde ela vai, da forma que você trata ela, da forma que você fala com ela. Sim. Olha, a gente pensa isso, isso, isso. Precisa estar muito bem claro, a pessoa precisa saber, o estagiário que entra no escritório, ele precisa saber para onde ele vai. Se ele vai ter a oportunidade de se tornar um assistente, depois se tornar um advogado júnior, e saber, é necessário estar no papel? O ideal mas não adianta estar no papel e não estar no dia a dia, na vivência. E quando que você mostra isso para o seu colaborador, sem precisar escrever? É no dia a dia. É tratá-lo como gente, tratá-lo como pessoa, orientar. A pessoa está com dúvida, responde. Eu não posso isso. Eu falo porque é o que eu vivo todos os dias. Eu quero alguém assim, 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 pronto, eu não tenho tempo de treinar. E aí a gente fica numa situação no seguinte, eu posso fazer o melhor recrutamento e seleção que for. Eu posso contratar o melhor colaborador. Mas aí, a partir dali, ele não vai... Ele entrou no escritório, eu vou depender de quem vai estar ali para orientar ele, para treinar, para desenvolver. E isso já não está mais comigo, não está mais com a empresa de RH. E eu vejo diariamente
pessoas boas indo embora por conta disso, porque não tem orientação, não tem treinamento, qualquer coisinha já quer mandar embora, porque não tem feedback, não tem assim uma conversa. E o feedback, né, às vezes a pessoa pensa que precisa, nossa, é um evento, claro, tem que ter aquela, né, um processo, mas o feedback é diário. Você vai orientando a pessoa, ela vai sentindo como ela tá e ela vai aprendendo. Faz assim, o que você acha disso? Até a forma de falar. Pensei nisso, o que você acha? Não, eu já ouvi pessoas falarem, clientes falarem, eu tô pagando, ela tem que fazer o que eu mando. Eu tenho até o direito de gritar com ela. E não é assim que funciona. As pessoas, elas têm sentimentos, elas precisam se sentir seguras para que elas possam produzir mais, para que elas possam trazer mais resultado. Elas precisam se sentir seguras dentro do ambiente. E como que ela vai se sentir segura se o sócio, o gestor ou o líder dela mal fala com ela? Quando fala é brigando, não conversa no dia a dia, não tem um diálogo, não sabe nada da vida da pessoa. Quando a pessoa chama para conversar, eu já cansei de ver. Porque não tem feedbacks constantes, não tem aquela orientação, não tem aquela conexão. E aí, quando o sócio chama para conversar, a pessoa já tem medo. Pô, não quer falar comigo, quando chama é para dar bronca, né? E a conexão no ambiente de trabalho, ela é muito importante. Desde a sua sociedade, quando você vai escolher alguém para ser seu sócio. Precisa ter essa conexão, não tem como. Sim. Porque pode até caminhar um tempo, vai chegar a hora que não vai dar certo. A cultura tem que estar alinhada, né? Tem que estar com a cultura. Os propósitos também. E a cultura, doutor, muita gente pensa que é um quadro na parede. E não é. A cultura não se vê, ela se sente, né? E a cultura, muitas vezes, a cultura que é implantada no escritório, ela vem dos valores do sócio, da forma dele enxergar, e ela vai colocando ali. Se você não fizer isso, se você não implantar a sua cultura, os colaboradores vão implantar a cultura deles. Sim. E muitas vezes não é alinhada com a do escritório. E aí pode haver diversas culturas conflitantes ali no mesmo ambiente. Exatamente. Podem prejudicar até o andamento dos processos. Isso porque mesmo. Um pensa de um jeito, o outro pensa de outro jeito. É melhor fazer assim, melhor fazer de outro jeito. E se é que tinha algum procedimento, nem que fosse na cabeça do sócio, esse procedimento deixa de existir. É isso mesmo. Porque não foi passado para os colaboradores. Exato. E aí, na realidade de vocês, né, assim, o que mudou o nível do escritório, né? Não só o escritório, a vida de vocês como líderes, né? O que mudou em relação à liderança? Qual foi, assim, o momento que vocês começaram a enxergar de outra forma as pessoas, a forma de gerenciar, a forma de liderar, de gerenciar a equipe, o escritório? Como que foi para vocês? Eu volto a dizer a questão do resultado, Juscelene, porque não olhando aqui aquela questão, né, capitalista do resultado, Sim. do lucro, não é disso que eu estou falando. É porque é evidente que o que a gente persegue quando você tem uma empresa, né, e até mesmo os colaboradores, é o resultado, é o que eu vou conseguir produzir. E assim, você verifica que quando você consegue alinhar essa questão da liderança com todas as técnicas disponíveis aí, como você relatou, por exemplo, o feedback contínuo, a questão da cultura estar muito bem transparente no ambiente, as pessoas respiram aquela cultura, o sócio, enfim, o líder, ele ser exemplo, né? Aquilo que ele pede, ele pede porque ele já fez, porque ele já fez ou ele faz. Então, e dentre outras formas, né, de exercer essa boa liderança, nós percebemos que o resultado vem. Sim. E aí é um ciclo virtuoso, porque o resultado estando ok, acontecendo, dando certo, o próprio colaborador, aquele que produziu o resultado, se sente mais motivado ainda, acredita mais no projeto, ele percebe que aquele ambiente é onde ele quer estar, é ali que ele faz a diferença, é ali onde ele é valorizado, e as coisas acontecem. Então ele festeja o resultado como se fosse o próprio dono.
e é beneficiado também por isso, né? Porque vem também da liderança, da gestão de pessoas, a questão da premiação, da meritocracia, né? Da participação também nesses resultados, porque ele produziu, ele faz parte disso. Então, nesse sentido, vai impactar diretamente no resultado. E isso muda. Isso dentro da nossa experiência, Juscelene, dentro dessa trajetória do nosso escritório, quando nós fomos entendendo isso cada vez mais, e não acabou não, porque isso é um processo contínuo. Eu estou a todo momento procurando me tornar um líder melhor. Tenho ainda muitas falhas, muitos pontos de melhoria. Sim. Mas o importante é reconhecer esses pontos e começar a trabalhar eles, porque eu sei que se ainda com esses pontos de melhorias ainda a ser trabalhados, o resultado já está acontecendo, né? Porque há já essa mudança. Então, foi nesse momento que eu percebo que com essa mudança dessas pequenas atitudes, de forma contínua, o resultado é a principal, na minha visão, assim, é o que faz com que venha à luz, né? Venha confirmar que o caminho está correto dessa liderança, né? Eu penso da mesma forma, né? O ambiente acaba moldando o que irá suceder. Se o líder constrói um ambiente bom, um ambiente harmonioso, onde as pessoas podem trocar informações, compartilhar informações, onde o liderado possa dizer aquilo que ele acha, aquilo que ele está sentindo, até mesmo o que ele acha que tem que mudar. Ele tem que ter essa liberdade de trazer isso para o gestor, né? Muitas vezes ele pode vir com alguma ideia que realmente faça sentido, que não foi colocada na mesa. E sem medo, né, doutor? E sem medo, exatamente. Ele está até motivado a fazer isso. Sim, é muito bom a gente ter um ambiente que motiva as pessoas, porque a pessoa vai se sentir parte daquilo. Ela vai querer crescer junto. Aí sim a gente pode dizer que a pessoa vai vestir a camisa do negócio, porque ela faz parte do negócio. Sim. Ela também é o negócio, né? Então eu entendo que é muito nessa linha. A gente precisa trabalhar para motivar as pessoas. Como que a gente vai motivar se a gente está motivado, né? Sim. Então a gente precisa se cuidar também. A gente precisa ter os nossos cuidados pessoais e os nossos cuidados profissionais também. Exato. Cuidados profissionais, por exemplo, a nossa imagem, como a gente se veste, como a gente se porta, como a gente conversa com as pessoas, e não digo só pessoas ali do ambiente de trabalho, mas até a forma como você chega no prédio, como você fala com o porteiro. Inclusive, dá bom está muito elegante hoje. Opa, muito obrigado. Tá fazendo jus aí. Eu gosto de azul. Minha cor favorita. Mas é isso, é ser reflexo, né? Mesmo quando a pessoa não está com você ali no ambiente de trabalho, a pessoa ver como você é no dia a dia, como você lida com a sua esposa, seu esposo, com seus filhos, com o zelador do prédio. Eu acho que essa visão é importante o colaborador ter da pessoa, e que essa visão seja verdadeira. Verdade, né? Isso. É verdadeiro. Não um personagem, né? Não um personagem, tem que ser a essência, porque quando o líder leva essa essência para a pessoa que está com ele, a pessoa se sente motivada. Até porque no primeiro momento, aquele personagem, se a pessoa não for verdadeira e for um personagem, no primeiro momento ela vai até conseguir enganar, né, doutor? Mas o dia a dia vai passando e aí as pessoas percebem. Exato. E aí isso pode ser devastador. Então, ser verdadeiro. Mostrar também que você é humano, né? Que você está numa posição diferente ali de liderança, mas você tem os mesmos... Pode errar também. Exato, com certeza. Você tem as mesmas fraquezas, limites, né? Medos, que aquela pessoa também tem, que você está trabalhando, você está apenas numa posição diferente, mas isso não te faz melhor, né? E talvez esse é o grande problema de um líder que pode comprometer uma liderança, é você achar que pelo fato de ser líder, estar numa posição diferente, você é melhor do que aquela pessoa. Exato. Não, se eu cheguei aqui é porque eu sou melhor. Não necessariamente, aliás, é muito longe disso. Sim, e é reconhecer as falhas, né? Quantas vezes nós não reconhecemos as nossas falhas, nós falamos para a equipe. É importante ter essa humildade. Pedir desculpa, pedir perdão. É importante. Nós somos seres humanos. Nós também estamos propensos ao erro. Exatamente. Sim. E é isso que nos faz melhores, porque quando eu reconheço o meu erro, a minha fraqueza, meu limite, é aí que eu começo a mudança.
Porque enquanto eu estou ali dizendo que eu sou o melhor, mas no fundo não sou, né? Aí a mudança e a melhora, o desenvolvimento nunca vai acontecer. É verdade. E quando se fala em equipe, né, é uma realidade que, assim, eu já convivo há muito tempo. Nós já atuamos no antigo escritório na área trabalhista. E de vez em quando eu falo, parece que é uma guerra. Parece que é 2 times diferentes. O contratante e o contratado. Parece que estão em guerra. E infelizmente muitos gestores veem os seus colaboradores como uma outra equipe. E quando se fala em equipe, é um time só. Eu gosto muito dessa palavra, time. Porque quando eles falam em time, levando para o futebol, todos estão jogando com o mesmo objetivo. Eles querem o mesmo resultado. O que muda? As posições. Um é o goleiro, outro é o zagueiro, outro é o atacante, outro, enfim, eu não conheço todos as posições do futebol. Mas assim, cada um tem a sua função, mas são o mesmo time. Nós não estamos jogando contra, nós estamos no mesmo time. Inclusive, nós fazemos gol pro mesmo lado. Exatamente. Né? E, infelizmente, hoje, né, a gente percebe muito isso. Dentro do escritório de advocacia, que é onde eu estou dentro há muito tempo, e eu vejo só no pensamento da forma do advogado falar, que ele vê a equipe dele como se fosse um outro time. Não, ali é ele, aqui sou eu. O que muda? As funções são diferentes. Porém, é o mesmo time, é o mesmo objetivo. Se eu tiver resultado, o time vai ter resultado. Se eu não tiver resultado, e não ter, eu percebo também às vezes muito ego. Eu ganhei o processo, tá? Você é advogado, você esteve à frente, mas para você ganhar o processo, teve toda uma equipe atrás, nos bastidores, trabalhando, respondendo ao seu cliente, solicitando documentos, digitalizando, entrando no bendito meu INSS. Deixando o ambiente de trabalho limpo. Exatamente. Ou seja, desde auxiliar de limpeza. Fazendo um café. O café. Sim. O café, que é tão importante para o advogado, né? E o ambiente faz a diferença, né? A gente vê um ambiente limpo, a gente se sente mais motivado para trabalhar. Todos têm o seu papel, né? A sua importância para, no final ali, obter o resultado, né? O que a empresa busca. E eu percebo que precisa muito mudar essa mentalidade. A partir do momento que eu contrato alguém, que eu firmei, né? Papel para mim é o de menos. Eu vou na minha palavra. Eu tenho que entender o seguinte, que eu vou ter as minhas obrigações, e tem lá, né? Nas cláusulas, obrigações, por exemplo, o estagiário, obrigações do estagiário. Tal. Obrigações do escritório. Qual que é a minha função como líder? Primeiro, que aí a gente encontra até pessoas que não fazem isso. Primeiro, cumprir as minhas obrigações. Seguir corretamente. Tudo que está escrito ali. É pagar tal dia? Vou pagar tal dia. O estagiário tem que trabalhar 4 horas? É 4 horas. 6? É 6. Não é isso que a gente encontra, infelizmente. Eu já vejo escritório exigindo que o estagiário faça 8, 9 horas. E se não fizer, fala que é porque não é um estagiário raiz. É Nutella. E reclama da geração. Mas está fugindo ali, não está cumprindo a própria obrigação. Então, como líder, eu tenho a obrigação, o dever, primeiro, de cumprir o que está escrito ali como minha obrigação. E ajudar. Eu tenho que ajudar o meu colaborador a cumprir também a parte dele. Eu tenho que ajudá-lo. Eu tenho que orientar, eu tenho que ver se ele está com dificuldade de cumprir alguma... ele está chegando atrasado. Já chamou para conversar? Para entender? Por que ele está chegando atrasado? Porque de repente a pessoa está com algum problema na família, aconteceu alguma coisa. Isso não é a realidade. Essa conversa, essa comunicação raramente acontece dentro das empresas. É como se fosse assim, você está desse lado, eu estou desse lado. Você cumpre as suas obrigações sozinho, eu vou cumprir as minhas, né? E olha, muitas vezes não cumpre. Não cumpre. Muitos escritórios contratam de forma errada. A PJ, a pessoa é PJ só no contrato, ela está cumprindo horário, ela tem subordinação, ela tem hierarquia, ela é seletista, só não tem, na verdade, o quê? Os direitos de seletista. Só as obrigações. Só as obrigações. E aí depois, né, com o tempo, a pessoa sofre ali uma demanda trabalhista, uma reclamação trabalhista, e a culpa ainda é do estagiário, a culpa é do PJ.
Então, assim, a gente tem que mudar muito a mentalidade. Isso, infelizmente, tem muita coisa enraizada no mundo do direito, que é a minha briga diária de mostrar. Doutor, se você precisa de alguém, tal horário, tal dia, disso, é CLT. Sim. Não vem querer maquiar para poder ter um desconto, para poder não pagar isso. É cumprir as obrigações de verdade, né? O problema não está no PJ, né? Exatamente. É uma modalidade de contratação válida juridicamente, Sim. mas é preciso mudar ali dentro do escritório, no dia a dia, as circunstâncias para que haja realmente uma prestação de serviço PJ, onde, enfim, não tem a subordinação, tem a liberdade. Ele vai ter ali, lógico, um compromisso contratual, né? Ele terá ali obrigações contratuais, né? Mas não subordinação. Então, é possível também ser dessa forma, colocar, né, os pingos nos is, né? De forma, cada regime que for escolher, o líder tem o direito de talvez ter uma melhor, digamos assim, questão financeira, economia tributária, mas ele também vai ter que proporcionar a vantagem para aquele prestador de serviço. Exatamente. Que vai ser pessoa jurídica, porque é uma troca, os dois estão ganhando, né? Não é simplesmente pelo simples fato de fazer uma economia tributária. Então, isso compromete muito mais uma questão trabalhista. Sim, é uma questão de liderança mesmo, de cultura. Né? Você já está colocando ali, você pode ter uma cultura na parede de honestidade, ética, de lutas pelos seus direitos, quando na verdade você dentro de casa está suprindo, né? Omitindo, dando um jeito, né? Surrupiando o dinheiro. Para atender a sua necessidade ali de uma economia. E, na verdade, você não está economizando. Não está economizando. Está dando ali, eu falo assim, jogando crédito para o futuro, né? Para ter um... Vai ter uma dor de cabeça lá na frente. Exatamente. Sem contar outra atividade, várias questões. E aí a gente começa, como líder, a gente tem que ter esse olhar de cumprir com as obrigações. Como eu falei, é um time. Eu não posso exigir que o goleiro ele seja atacante. E acontece muito isso. Quando eu vou abrir uma vaga, a pessoa precisa de um advogado júnior. Mas ela, por condições disso, daquilo, coloca um monte de coisa, que tudo bem, mas assim, vamos fazer o certo, para que até não vê como custo, mas como investimento. Ela fala que vai contratar um estagiário. Aí começa já errado. Se ela precisa de advogado júnior, ela precisa contratar um advogado júnior, não um estagiário, porque o estagiário, ele não vai ter problema. Não vai conseguir responder às expectativas que a pessoa está precisando. Sim. Então, é muito comum, eu vejo isso hoje, eu faço o processo seletivo todos os dias. Eu abro vaga todos os dias, fecho contrato todos os dias. E eu percebo isso, e aí eu entro. Não, mas você precisa disso, precisa daquilo. Vou orientando. Mas se mesmo assim a pessoa, ela vai por outra linha, assume o risco. Assume o risco e a gente vê que começa tudo, a gente falou, conflito, rotatividade, as pessoas não se sentem seguras, a pessoa não vai produzir, a pessoa fica um período curto e sai. E aí, por quê? Simplesmente porque o líder ele não está cumprindo de fato as suas obrigações. Sim. Cumprindo de fato a sua função, que é o quê? Direcionar, orientar, mostrar o caminho, né? É trazer assim, eu tô no mesmo time, eu sou a goleira, você é atacante, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a minha parte, segurar aqui e não deixar passar nada. E você tem que atacar. E aí eu tenho, como líder, ajudar cada um que tem a sua habilidade, porque todo mundo tem. Não existe pessoa que não tem habilidade, todo mundo tem a sua habilidade. Tem assim, as suas qualidades. É potencializar isso na pessoa. E potencializando, e colocar as pessoas certas no lugar certo. Isso acontece muito também, porque o líder não tem esse olhar. De olhar, qual que é o talento que o Dr. Ricardo tem? Pô, ele é bom nisso. O Fábio é bom no quê? Já analisado? Doutor, você é bom em análise, vai analisar petições, vai analisar contrato, vai ver se está tudo certo, se está padronizado, se não está. E às vezes a gente coloca uma pessoa que não tem, né, uma pessoa que é mais comunicativa, que não é muito analista, para fazer uma função lá que ela vai ter dificuldade. E aquilo vai sugando a energia dela. E não agora eu tenho que um buraco, né? Pode até ser momentâneo, uma emergência, mas aquilo não pode ficar por muito tempo. Não pode ser definitivo, não. E não é assim, agora o colaborador vai escolher o que ele vai fazer, que eu já ouvi isso, de gestor. Também agora estou pagando, agora a pessoa vai escolher o que ela quer fazer. Não é que ela vai escolher. A gente vai colocar ela para fazer aquilo que ela tem habilidade, você vai ver como vai dar resultado. Então a liderança, ela tem um papel fundamental.
E nada melhor do que convidar advogados, né? Vocês, já convidei outras pessoas também, advogados, para contar a realidade de cada um, né? Porque uma coisa é eu chamar um expert em liderança, em gestão do comportamento humano, não sei do que, não sei da onde, PhD das quantas, mas não tem a vivência ali, ó, dentro do ambiente jurídico para ver como que é a realidade. Como que é, né? Na prática, né? A pressão que a gente sofre o dia inteiro, né? Ali, o próprio ambiente já é de prazos, tem que cumprir prazos, e é sistema que não funciona, e é isso e aquilo. E como lidar com tudo isso e ainda liderar, né? Então, esse tema ele é essencial, né? A gente, cada episódio do RH Advogado X, a nosso objetivo é mudar mesmo a mentalidade dos advogados. Porque a mentalidade, ela precisa ser mudada. Com de que certeza. sozinho você não vai chegar a lugar nenhum. Agora com a equipe. Hoje eu queria rapidinho até dar você falou a questão da experiência, né? Acho que eu vou ilustrar aqui uma questão particular, um problema que eu passei dessa questão da liderança e como deu certo, né? Entendendo a importância do feedback. Eu lembro que, há um tempo atrás, eu estava ali descontente com uma atitude de uma colaboradora, né? Descontente mesmo, com algumas atitudes, não me agradavam, não, mas eu queria que fosse diferente. Claro, ela tinha outras qualidades, evidente, né? Muitas qualidades, mas algumas situações me desagradavam. E eu lembro que eu ficava ali só murmurando, falando para os líderes, para outros líderes, para os sócios, assim, reclamando, não, mas era no respeito, enfim. E aí houve uma conversa, não, mas você já conversou com ela? Aí, não, mas nem... E aí vem aquela dor, aquela situação que não é fácil mesmo. Conversas difíceis. É a conversa de estômago, né? Você colocar. E aí você vai adiando aquilo. E recentemente eu consegui, né, me convencendo de que era o caminho correto, essa questão do feedback. Chamei a pessoa e conversei. E iniciei, né, com aquela questão de... E parece besteira, parece papo de gestor de pessoas. De coach. De gestor de pessoas, né, não sei o quê. Mas é impressionante como isso dá certo. É por isso que eu achei importante falar isso agora. Sim. É aquilo que talvez eu até duvidava. Que, não, mas não precisa, a pessoa tem que saber, ela tem que entender, ela tem que ouvir a pessoa. E chegar num feedback, iniciando com uma conversa tranquila, aberta, e elogiando, primeiro começando pelos pontos positivos. Parecia uma besteira isso para mim, porque a pessoa tinha que saber, não. E aí você começa e você vai entendendo e vai colocando e vendo que ela tem valor. E aí você entra depois na questão do ponto crucial e fala a verdade, aberto, sem limitação, sem ficar preocupado. Primeiro, até colocando o sentimento mesmo, foi isso aqui, isso é legal, isso não foi legal, isso traz essa consequência, traz isso. E eu enxerguei isso, eu queria, né? E aí eu quero te ouvir. Aí você imagina que lá antes de ter essa conversa, você imagina o quê? Não vou falar isso porque não vai adiantar. Não, porque a pessoa tinha que saber, ela tinha que ver isso antes. Será que ela não enxerga? Será que ela não está vendo? E aí você percebe que realmente ela não tinha enxergado. Sim. Você dá a oportunidade para a pessoa, então, ela enxergar. E olha só como isso foi importante, porque ela não tinha visto, mas olha, o melhor de tudo é que ela, além de enxergar, ela concordou. Poderia não concordar, e aí a conversa continuaria, né? Para alinhar. O alinhamento só vai existir dessa forma. Se o líder e o liderado não estão alinhados, não vai dar certo. Né? E não podemos, né? Esses dias, no tempo desse, li um livro muito legal, até recomendo, né? Que é Os 5 Desafios das Equipes, que mostra ali aquele livro, né? Num contexto ali de conflitos, de pessoas, de áreas, né? De que você não deve fugir do conflito, porque o conflito é bom. O conflito é no conflito que aparece a verdade. Quando não há conflito, algo está errado, porque nós sabemos que os conflitos existem. Mas se eles não aparecem, então eles estão sendo omitidos, disfarçados. E a importância do feedback foi isso. Quando a experiência, o retorno, a eficácia que teve, Juscelene, depois dessa conversa, que assim, eu aprendi. Não, é assim que tem que ser. No começo, exige, não é confortável. Mas eu convido, né? Todos os líderes tenham feedback. Se não gostou de uma atitude, se está entendendo que está errado, chama primeiro, ouve, por mais que você já tenha convicção até. Mas dá a oportunidade da pessoa saber
pelo menos aquilo. E foi sensacional, assim, o resultado, né, disso. Sim. Então, é importante, só um exemplo, né, de muitas situações, né. Doutores, o nosso horário já está ali avançado, é um tema que, se deixar, eu falo o dia inteiro. Verdade, falar de pessoas, de liderança, de equipe, de gestão, tem muita embora. coisa no tema. Mas eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação de vocês. Com certeza eu aprendi mais um pouco aqui com vocês, eu aprendo todos os dias. E gostaria, para finalizar, que vocês passassem, né, um recado, uma mensagem rápida para aquele advogado que nos acompanha agora ali, que de repente está se sentindo sobrecarregado, está passando por essa experiência que nós já passamos, né? E que vocês possam dar um conselho, uma dica, uma orientação, para que eles possam evoluir. E evoluir não sozinho, mas com equipe. Mas para ter uma equipe é necessário, né, ter todo esse olhar. Com certeza. Eu diria para esse colega que passa por essa situação, num primeiro momento, pega uma folha de papel, esvazia sua mente, anota tudo o que você faz, tem a listinha, olha para ela atentamente e faz uma reflexão. O que eu poderia delegar aqui? O que eu poderia contratar alguém, essa pessoa poderia fazer, eu poderia estar ensinando para ela. Vai marcando. Com isso você já vai ter mais claro o que o seu colaborador pode vir a somar no seu negócio. Então o primeiro passo é esse, é saber o que você faz e o que não depende necessariamente de você, ou não precisaria depender necessariamente de você. Facilita muito. Às vezes a gente tem muita informação na mente, né, absolutamente normal e compreensível, mas é importante esse momento de pausa, esse momento de reflexão, isso faz a diferença. Então esse é o conselho que eu deixo. Eu diria que para o advogado que gosta muito de estudar, que ama o direito, né? Por exemplo, vamos colocar aí um previdenciarista que ama estudar o direito previdenciário, que se atualiza diariamente das instruções normativas novas, da nova jurisprudência, que faz pós-graduação, que faz doutorado, que faz, enfim, que se especializa no direito e gosta de estudar porque sabe que isso vai ser bom para o seu negócio, para a sua profissão. Eu convido a estudar sobre pessoas. Leia. Existem obras fantásticas aí sobre gestão de pessoas, né? Best-sellers, né? Estude, leia bons livros. Esse por exemplo, Os 5 Desafios das Equipes, é um livro já que eu recomendo. E também no YouTube existem diversas pessoas que são líderes, né? Que são especialistas em gestão de pessoas. Ouçam os podcasts, ouçam as palestras, participem, ou seja, a dica é essa. Estude sobre pessoas da mesma forma que você se dedique a estudar o direito. E aí, não só estude, mas coloca em prática, faz a experiência. Mas será que isso dá certo? Experimenta. E faz que isso já foi usado, já foi testado, já está provado. Né? Então nós temos que estar abertos e acreditar. Estude e coloque em prática o seu estudo sobre pessoas. Doutores, obrigado pela participação de vocês. Com certeza contribuiu muito com o meu crescimento e as pessoas que vão nos acompanhar, né, depois. Agradeço demais a dedicação, a disponibilidade de vocês. E para vocês que ficaram até aqui, agradeço também a audiência e até o próximo podcast RH Advogado da X.